Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez juntos, estamos aqui nas nossas aulas online e é muito bom estar com você, sabendo que você está bem. Eu me sinto muito feliz em poder lhe ajudar nesse período. Bem, vamos à nossa aula de hoje, língua portuguesa, hoje é 19/6. Na nossa última aula nós falamos sobre um debate que estava em cima da nossa notícia que estivemos analisando alguns dias atrás. Eu dei algumas perguntas para você e pedi para que você pudesse estar escrevendo sobre isso, né? O que você acha dessa nova lei que foi estabelecida lá na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a partir de agora, nós vamos à nossa página 23 do nosso livro didático, onde vai ser a sua vez de produzir uma notícia. Só que dessa vez não tem nada a ver com lixo ou lei, não se preocupe. Segundo na nossa página 23, está pedindo que você faça uma notícia em cima da questão de escola. Qual o benefício que a escola teve? Quando eu falo escola, não estou somente restringindo na questão do Instituto Alencar Freitas. Eu estou querendo que você verifique se a escola também, a nossa escola que você estuda, já fez algum benefício no bairro, se ela já trouxe alguma atribuição que foi favorável ao bairro onde ela se situa, ou se você pesquisar em outros lugares. Se você pesquisar e encontrar, não tem problema, tá? Só que eu quero que, se você encontrar a questão de escola, ok? Se for por exemplo, um aluno, ele foi um destaque ali num evento, que trouxe também benefício, também coloque o nome dele, também para dar isso para que chame a atenção do leitor, tá? Então lembrando que não pode ser uma coisa assim sem fundamento, uma coisa assim muito rasa, não. Tem que ser uma coisa que chame a atenção. Por exemplo, se você colocar isso, vamos supor que você colocasse isso na internet, teria que ser uma coisa de muito destaque. Se tiver imagem, ótimo, mas professor, eu vou ter essa imagem e não tem como imprimir, não tem problema. Se tiver, por isso que eu coloquei aqui uma opção, se tiver. Se não tiver como, não tem problema, tá? Professor, eu vou fazer isso aonde? No caderno, tá? Outra coisa, se tiver personagens e esses personagens tiverem suas falas, coloque as falas deles, porque isso dá veracidade na questão da notícia, tá? Então assim, faça tudo isso. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Ah, sim, é somente esses pontos que eu falei. Outra coisa, o mínimo é 22 linhas. Por quê, professor? Porque numa notícia, vamos supor que for uma notícia de um benefício, a primeira opção que eu dei, que a escola ela fez e deu para fez uma boa atitude no bairro, e isso chamou a atenção, da imprensa. Você vai ser a imprensa nesse momento. Então você tem que chegar um bom linguajar bombando nessa parte. Certo, turma do 7º ano? Então, essa é a nossa aula de hoje. Você vai produzir uma notícia, tá? Com base nessas questões que está lá na página 23. E aí, o mínimo de linhas, como eu disse, é 22 linhas. Ok? Então, turma, um abraço virtual do seu professor, tá? Como eu falei, fico muito feliz de saber que você está bem, que você se cuide, que você, como eu sempre digo, se divirta sim, não é errado se divertir, mas estude, tá? Que isso é muito, muito bom para o seu crescimento, tanto intelectual como profissional e como pessoa, tá bom? Um abraço virtual do seu professor aqui, fica com Deus e até a próxima. Olá, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, se cuidando e aprendendo bastante. Hoje, aula de matemática, aula relativa ao dia 19 de junho, e a gente vai ver aqui, antes de mais nada, uma rápida revisão, mas vamos ver mais aplicações com números inteiros. A lista lá de exercício é bem extensa, é bem longa, então por isso a gente está trabalhando bastante nesse assunto, ele é muito importante. Você pode acompanhar a aula de hoje a partir da página 80 do livro didático, então abre lá e
comece a acompanhar. Antes de mais nada, uma rápida revisão, né? Estamos vendo aqui, ela já foi vista antes, né? Mas a gente vai colocar a parte que interessa mais para nós. No slide seguinte nós vemos regra para soma ou subtração, sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e usa o sinal do maior. Para multiplicação, os sinais iguais o resultado é sempre positivo, nos sinais diferentes o resultado é sempre negativo. E aqui no slide seguinte, um destaque para as regras da soma ou subtração, que é o que a gente vai usar, né? Sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e usa o sinal do maior. E vamos para exercício. Exemplo de operações com números inteiros. Nós temos aqui no quadro verde, menos 6, menos parêntese, menos 7. Menos 12, isso é uma expressão. Primeiramente a gente tira do parêntese, fica menos 6 mais 7 menos 12, mais 1 menos 12, que é igual a menos 11. É o resultado, só a aplicação do que a gente viu, não é isso? No exemplo seguinte, no slide 11, nós temos menos 6, nós temos menos 14, menos mais 8, mais 5. A gente só tira do parêntese, fica mais 14 menos 8 mais 5. 14 menos 8 é 6, só repete mais 5. 6 mais 5 é 11. E no slide seguinte, nós vemos mais uma expressão. Mais menos 8, menos 9, mais 15, menos 6. É só tirar do parêntese. Menos 8, né? Ao sair do parêntese. Menos 9 não muda nada. Mais 15, mais 6. O menos 6 que estava negativo ficou positivo porque o menos do lado de fora alterou ele. Então, menos 8, menos 9 é menos 17. Só repete o 15, só repete o 6. Menos 17 mais 15, subtrai o sinal do maior. 17 menos 15 é 2. O maior é 17. Ele é negativo, fica menos 2. Menos 2 mais 6. Subtrai e sinal do maior. 6 menos 2 é 4. O 4 vai ser positivo porque o 6 é maior e é positivo. Só apenas aqui uma revisão a respeito das operações com inteiros. E agora a gente vai fazer exercício do livro. Acompanhe aí, slide 16. Aqui nós temos o exercício 1 lá da página 80. A tabela a seguir apresenta os números das exportações e das importações do Brasil nos anos de 2013 a 2017, acumulado até setembro de 2018. Na economia balança comercial, a diferença, ou seja, a subtração, entre o valor total das exportações e o valor total das importações de um país. Aí o item A pede, complete a última coluna da tabela, né, com a diferença entre as exportações e importações. A última coluna da tabela está em branco, ela vai até 2013, né? Ela começa em 2013 e eu coloquei apenas os anos 2018, 17 e 16. Você completa a próxima, tá? Você completa as 3 linhas que faltam. Então, vou fazer só parcialmente aqui para você. Aqui no slide seguinte, nós vemos que em 2016 o saldo foi de 47,6 bilhões. É só subtrair os 185,2 menos os 137,6. No slide seguinte, slide 18, nós temos que em 2017 o saldo foi de 67 bilhões, é só subtrair 217 menos os 150 bilhões. E por último, em 2018, saldo de 42,7 bilhões, é só subtrair os 178 menos os 135,3. Tem outros para fazer, não vou fazer, vou parar por aqui. No item B ele pergunta, em qual ano o saldo da balança comercial foi negativo?
ele foi negativo em algum ano que não é nenhum desses 3 que eu fiz, né? Então você faz aí, vai ter um que é negativo. Não vou dizer qual, faça você. Em seguida ele pergunta o que isso significa, ainda lá no item B, né? O que isso significa? Olha, que comprou mais do que vendeu. O país comprou mais do que vendeu. O saldo ficou negativo. O país se endividou um pouquinho. Ok? Então, para você que está fazendo exercício, espero que isso aí possa direcionar você em problemas como esse. Vamos para o slide 20. Exercício 4 da página 81. Nas expressões a seguir, calcule as somas algébricas. Eu coloquei apenas o item B e o item H. Existem outros itens, você que vai fazer. E vamos começar pelo B. Menos 13 mais 14, menos, parêntese, menos 4, menos 10. A solução, vem lá no slide 21. Menos 13 mais 14, menos 14. Tiramos dos parênteses os dois primeiros, fizemos a operação menos 4, menos 10, que dá menos 14. E na linha seguinte é que vai todo mundo ficar sem parêntese. Só falta o menos 14 sair. Menos 13 mais 14, mais 14. E a operação fica menos 13 mais 28, que dá 15. É a solução da letra B. No item H, menos 8 mais 112, menos 3 mais 34, mais 5, menos 12. E a solução fica 104, que é o menos 8 mais 112, só repete o menos 3, só repete mais 34, só repete mais 5, só repete menos 12. E o 104 é a operação lá do menos 8 mais 112, subtrai e sinal do maior. Depois vem o 101, que é o resultado de 104 menos 3, só repetiu 34, repetiu 5 e o menos 12. Depois 135, que é o 101 mais 34, só repetiu mais 5, só repetiu menos 12. Depois vem 140, que é o 135 mais 5, dá 140 e só repetiu menos 12. 140 menos 12 dá 128. E agora que você pegou aí essa noção, com esses exercícios, foi resolvido, exercícios do livro, alguns exemplos, vá lá no livro de atividades, resolva exercícios da página 77 até 82, tá bom? Sétimo ano, com muita atenção, eu agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, lembra que eu falei para alguns, na verdade, que a nossa aula de sexta-feira, hoje no caso, era para ser o quê? História. Mas como ontem, quinta-feira, foi feriado, e aí nós vamos repor essa aula aí de geografia, hoje, sexta-feira. Então peguem o livro de geografia de vocês, ok? O que nós vamos ver aí em geografia? Sobre a distribuição da população brasileira no território, das páginas 7 a 10. A gente vai relembrar um pouquinho do que nós vimos aí durante as nossas aulas de geografia, ok? Vamos lá. Lá no livro de geografia de vocês tem a atividade da página 3, né? Eu passei aí pedindo para que vocês colocassem a população total e o ano e também o estado e o município de federação. Então, lá na correção da página 3, espero que vocês tenham feito. Nós temos uma população total aí no nosso estado, 529.544 habitantes. Esse dado foi o censo de 2014. Aí você vai colocar o nome da unidade de federação, bem como o município. Certinho? Vamos então seguindo aí. Para compreender as características da população brasileira hoje, é preciso considerar que ela é formada por diferentes etnias, ou seja, nosso país ele é formado por diferentes pessoas que vieram de outros países, certo? Uma das características aí.
E aí nós temos a densidade demográfica, ou seja, a distribuição da população no Brasil. Pelo mapa, percebe-se que a distribuição da população no Brasil é desigual, ou seja, ou a gente pode falar de forma desigual ou irregular. De forma que nem todas a mesma quantidade de população de pessoas que tem na região norte, tem na região sul, tem na região nordeste. Esse processo se deu ao longo dos anos, né, através de fatos históricos que ocorreram aí em nosso território. E aí nós temos a página 6 também, que eu passei a atividade para vocês. Vocês vão olhar aí no livro de vocês certinho para ver se está correto, ok? Vamos seguindo então. A população está distribuída aí de forma irregular. A geografia ela utiliza conceitos demográficos para compreender melhor as dinâmicas populacionais e suas relações com o espaço geográfico. Como assim, professora? Não entendi. Bora lá. A geografia ela vai utilizar conceitos demográficos, certo? Para compreender melhor as dinâmicas da população. Por que se concentra mais população nas regiões centro-oeste, sudeste do Brasil? Por que será que tem mais população? Por que tem menor população na região sul, na região norte? Por que será que tem menor população? E aí, isso aí vem o conceito da geografia. E também alguns autores, eles recriam, no caso, as bases de dados, como por exemplo, nós temos as questões dos processos migratórios que ocorreram aí no país, a questão do fluxo de imigrantes no sudeste, com a chegada das indústrias, a economia cafeeira também nesse local. Tudo isso aí intensificou o processo aí de ocupação do nosso território. Sobre a população absoluta e população relativa, também expliquei para vocês o que caracteriza aí a população absoluta e a população relativa. O que é a população absoluta? É o total de habitantes de um denominado lugar. E a população relativa também é chamada de densidade demográfica ou densidade populacional, certo? Esses dois conceitos aí vocês também encontram no livro de vocês. Vamos seguindo então. A população relativa, como é que é dividida aí a população relativa? Como é que a gente sabe a quantidade de população total de um local? A gente vai pegar o quê? A população brasileira total, né? Dividindo a área aí, ou seja, peguei o Brasil e aí tem uma quantitativa de população, a área total do Brasil, eu vou dividir até a minha população relativa, certo? Diferença entre populoso e povoado, né? Um país ele pode ser povoado e não ser necessariamente populoso. Essa confusão comum quando nos referimos às questões da população pode ser facilmente resolvida. E nós temos a população absoluta considerada aí como lugar populoso, que é a quantidade total de habitantes de um determinado local. E povoado é a população relativa, que se refere à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada, certo, meus queridos? Sobre as desigualdades, né? A desigualdade na distribuição da população, ela está relacionada, olha só, a esses processos aí: colonização, economia, industrialização, jazidas minerais. A 1550 as pessoas iam para o centro-oeste e também rumo ao norte, abertura de novas áreas agrícolas, aquilo que eu falei no início da aula, né? O processo de ocupação do nosso território se deu em diferentes momentos e não foi, às vezes pode ter ocorrido a intensificação em uma área, em outras não, certo? E aí deu a questão da má distribuição da população. Crescimento da população brasileira, diferentemente da população total,
definida pelos censos, a população estimada leva em consideração a evolução de dados demográficos. Olha só, dados demográficos, né? O crescimento da população brasileira. Nós temos aí a quantidade de pessoas que chega a uma região, ela é o quê? Migrante. É maior que o número de pessoas que deixa emigrante. A quantidade de nascimentos é maior do que a de mortes, crescimento natural e vegetativo. Então a gente tem aí um gráficozinho mostrando como se deu esse crescimento ao longo dos anos aí, de 1872 a 2018. Observa só que o que ele está dizendo aí? Que a questão da população, ela não se dá através da imigração, não só de pessoas que saem daqui para outro local, como pessoas que chegam de outro local. Ela se dá também através das pessoas que nascem, né, dos bebezinhos. Eles também contam a partir do momento em que eles nascem. No próximo censo ele já está inserido aí dentro da população, a contagem da população. Então esse gráfico aí, ele vai mostrar uma evolução a quantidade de nascimentos, né, que é maior do que a de mortes. O número de crianças que nascem durante o ano é bem elevado mesmo. Esse número de crianças é chamado de crescimento natural ou vegetativo, ok? Em 2016, a proporção de trabalhadores em ocupações por tempo parcial até 30 horas semanais foi maior entre as mulheres e 28% do que entre homens. As mulheres trabalhadoras dedicaram em 2016 76% mais horas em afazeres domésticos e cuidados de pessoas do que os homens. Aí é uma quantidade, ele está se referindo, né, com relação à questão dos filhos que nascem. Por exemplo, se as mulheres estão ocupando o mercado de trabalho, elas estão trabalhando, estudando, elas vão ter menos tempo aí, vão ter menos filhos. Se as mulheres não tiverem nenhuma ocupação, é possível que elas tenham mais filhos. Então isso daí é um dado que eles também levam em consideração em relação aí à população. No Brasil, o censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos pelo IBGE. E a única pesquisa que procura visitar domicílios dos 5.570 municípios do país, a fim de conhecer a situação de vida dos habitantes. Então, se o IBGE chegar na casa de vocês aí fazendo perguntas, respondam, ok? Então, vamos seguindo aí as atividades das páginas 10 e página 12 do livro de Geografia, ok? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse assunto aí. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam se cuidando, estudando e aprendendo bastante pela internet. Hoje é aula de empreendedorismo e educação financeira, aula relativa ao dia 19 de junho, e hoje nós vamos continuar com aquelas ideias para poupar, né? Umas ideias para a saúde da renda familiar. E hoje o tema é foco em poupar. Nós já vimos 5 hábitos, né, foram listados, né, para todos aqueles que querem estar com as contas em dias. E no slide onde nós listamos esses 5 hábitos, nós temos usar o débito em vez do crédito, sempre que possível, pesquisar em diferentes estabelecimentos, sair de casa com uma lista de compras prontinha, e hoje focar em objetivos para se habituar a poupar. É o quarto item daqueles tópicos, e relembrando dele, né, você deve ter sempre em mente quais são os objetivos que pretende atingir por meio da economia. Você vai economizar para comprar um carro zero, investir em imóvel,
fazer uma viagem ou atingir maior estabilidade financeira? Primeiro você escolhe, depois você foca no que você quer. A primeira dica para o foco em poupar é pagar as contas em dia. Tem gente que acha que isso não é tão salutar, não é tão importante. As pessoas se acostumam a pagar contas atrasadas. Isso é péssimo, é um péssimo hábito para a saúde do seu bolso. Então, pague as contas em dia. Normalmente contas, ainda mais de cartão de crédito, de luz, de água, costumam ter juros se você atrasa, né? Então, assim, esses encargos prejudicam a saúde financeira de qualquer pessoa, ainda mais sabendo que o Brasil tem uma das taxas mais altas de juros do mundo. Gente, infelizmente, nós temos. Nossa taxa de juros é absurda. O cartão de crédito ele pode dobrar a fatura se você ficar pagando o mínimo, se você ficar atrasando. Então, fica bem atento a isso aí. Quando você tiver o seu cartão de crédito, tiver as suas contas da sua casa, pague em dias, faça de tudo para pagar em dias. Não se consolar com compras. No slide seguinte a gente vê que após uma semana difícil de trabalho, muita gente acaba se recompensando com compras. A pessoa está cansada, acredita que comprar algo para ela vai deixar ela mais feliz. Isso daí é um hábito que você deve evitar. É uma questão de compensação que o trabalhador faz por si próprio. Sim, igual fazemos com nossos pets. Igual com um cachorrinho que se comporta bem, você vai lá e dá um biscoitinho para ele. Ou depois de alguns truques que você ensina, você pega e leva ele para passear. Gente, a gente pode acabar se condicionando e começa a fazer isso sem perceber. Vira um vício. Não adquira esse hábito. Fique atento. E a pessoa acaba se condicionando, sim. Exatamente igual ao pet. É triste dizer, mas é verdade. A questão não é de merecimento ou não. É claro que você merece, pois você trabalhou muito. Mas a questão da situação é priorizar objetivos. E a recompensa maior virá se você aprender a ter disciplina financeira. Então, aprenda a ter disciplina financeira. Você vai ver que é possível viver melhor do que aqueles 30 minutinhos em que você ficou feliz por comprar algo e depois você passa uns meses triste porque atrasou as contas, porque não conseguiu pagar, porque teu cartão de crédito virou uma bola de neve. Desse jeito. Então, fique atento. Escolha como vai guardar o dinheiro. Nós já temos um valor mensal para poupar e a gente pensa onde aplicar o dinheiro. É importante escolher um destino para a quantia. Em primeiro lugar, para proteger a poupança da deterioração do poder de compra. No que você está guardando dinheiro, se você põe debaixo do colchão, por exemplo, você corre o risco da inflação reduzir aquele poder de compra. O dinheiro que está poupado, que está numa poupança, vai ser corrigido pela inflação. Ou que estiver investido em qualquer outra coisa, ele pode até crescer mais que a inflação. A gente vai ver ali na frente. Todo mês a inflação tira um pouco do poder de compra do dinheiro. O investimento será necessário para aumentar os valores poupados. Você pode optar pela poupança, tesouro direto ou até fundos de investimento. Essas aplicações são consideradas mais seguras. E no próximo slide a gente vê que nem toda reserva financeira é composta apenas por dinheiro vivo. Existem outras formas de poupar de médio a longo prazo. São os títulos da dívida pública, compra de ações na bolsa de valores, imóveis. Sim, tem gente que gasta em imóveis, acaba investindo na compra de um apartamento, de um terreno, constrói, aluga. Imóveis costumam se valorizar sempre. Então, tenha foco. Escolha a melhor forma de você investir o que você poupou. Espero que tenha ajudado vocês. 7º ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.